Oi, gente, tudo bem? E hoje eu vou te falar coisas que só uma pessoa que te ama ou que gosta muito de você, que se importa com você, falaria. E eu já quero começar te perguntando o seguinte: por que você ora, você pede para Deus, para o universo, mudar a sua situação? E quando as coisas começam a se movimentar, o caos começa a surgir, você breca, você para e fica com medo e volta atrás? Por que você pede mudanças e tem medo do que vai vir? Então você quer essa mudança ou não quer essa mudança? Porque assim, antes de vir qualquer novidade, qualquer mudança na vida, primeiro a gente precisa remover os velhos padrões, as velhas crenças, o que tinha antes para poder vir algo novo. Se você quer um emprego melhor, um relacionamento melhor, algo diferente na sua vida, primeiro você tem que tirar o que está te atrapalhando, o que está te atrasando, tirar as crenças, seja lá o que for, você precisa eliminar. Mas quando a mudança começa a acontecer, você fica com medo. Por quê? Porque a gente é humano, a gente tem medo às vezes da mudança. Porque mesmo que a situação que a gente se encontra agora, que o pessoal chama de zona de conforto, que na verdade a zona de conforto é desconfortável, a gente fica nela por medo do que a gente não conhece, porque o desconhecido nos causa medo. Só que se realmente você quer uma mudança para sua vida, você precisa deixar que as mudanças aconteçam. Às vezes a gente, acontece algo na nossa vida, vira aquele caos, aquele transtorno. Aí a gente pensa, nossa, o que tá acontecendo de errado? A gente pensa que tá tudo desmoronando, que tá tudo dando errado na nossa vida. Só que é uma mudança acontecendo. A gente tem que enxergar nos bastidores, a gente tem que enxergar por trás. Porque a gente, ser humano, a gente só enxerga isso daqui, o material. Só que além do mundo material, existe o mundo imaterial, o que não provém da matéria, que é aonde Deus, o universo, as energias, né, tudo isso habita e é onde começa. Porque antes de se materializar no mundo físico, seja qual for o seu desejo, primeiro ele é mental, primeiro ele é universal, ele é energia. Então, primeiro começa com um pensamento para depois se concretizar. Então é isso. Então, quando você pedir alguma coisa para Deus e as coisas começarem a desmoronar, a dar errado, não é que tá dando errado de fato, é que tá começando a mudança. Você tá me entendendo? Então, assim, eu queria tanto sair desse emprego, eu queria uma coisa melhor pra minha vida. E assim, quando eu falo essas coisas, é o que aconteceu comigo, o que acontece, porque esses vídeos que eu faço pra vocês é baseado nas minhas experiências, né? E como eu sei que quase nenhuma experiência é individual, eu vou falar porque eu tenho certeza que alguém vai se identificar em algum ponto comigo, porque a gente vive mais ou menos ali as mesmas coisas durante a nossa vida, né? Então, eu, por exemplo, falava, eu quero muito sair desse serviço, eu quero muito fazer. Aí, quando começava o serviço se fechar, começavam a ter corte de funcionário, aí eu começava a pensar, meu Deus, e agora, não sei o quê. Mas era o que eu queria, só que eu tinha medo. Às vezes eu tava num emprego que não era tão bom, aparecia uma entrevista de emprego melhor, mas eu tinha tanto medo de trocar o certo pelo duvidoso e continuava naquela mesma, na estaca zero. Eu queria muito, meu pensamento ficava, eu queria uma vida melhor, eu queria isso, eu queria aquilo. E quando as coisas começavam a acontecer, aparecia uma entrevista de emprego, alguém me indicando para outro serviço, cortes de funcionário, essas coisas, aí eu ficava travada, ficava com medo. Então eu comecei a pensar, eu realmente quero essa mudança? Sim, eu quero. Se realmente eu quero essa mudança, por que que eu tenho medo de mudar? Por que que eu tenho medo de deixar as coisas acontecerem? Medo do desconhecido, falta de fé, falta de esperança. Mas em determinado momento eu mudei essa situação. Eu dei mesmo um passo enorme e falei assim: eu vou dar um passo e sei que Deus vai dar o caminho vai surgir na minha frente. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje em dia eu vivo orações do que eu já pedi. E a gente às vezes esquece que a gente já orou pelas coisas que a gente tem agora. Então, por exemplo, eu sei, gente, que a situação não é fácil nos trabalhos que a gente tem. Porque eu já trabalhei em muito subemprego. Até hoje o cargo que eu tenho, né, de corretora de imóveis não é tão grandes coisas assim igual a gente pensa, tá? Tem uma liberdade maior, tem, mas tudo tem seus prós e contras. Mas quando eu era CLT, trabalhei com muitos cargos, trabalhei de operadora de caixa, telemarketing, sempre foi assim, área de vendas, né, que eu trabalhei. Então,
eu sempre ficava meio receosa de largar isso, porque era só isso que eu conhecia. Então eu fui me aprofundando, né, buscando uma experiência maior. E o que eu quero dizer pra você é que assim, quando você pede uma mudança, ela vai acontecer. Porque vocês já viram aquela frase da nossa Bíblia que se diz: pede e vos será dado. Ou seja, quando a gente pede alguma coisa de coração, vai ser dado pra gente. Só que não é assim, não cai no colo. Às vezes até cai, só que a gente tem medo de agir, né? Então assim, eu quero um emprego novo. Aí aparece uma entrevista de emprego. Mas você fica com medo de largar o emprego que você já tem de alguns anos e dar errado no outro. Então você não vai. Você tá vivendo um relacionamento muito ruim. Aparece a situação ali, a ponto-chave, algo muito negativo para você finalizar aquele relacionamento. Mas você pensa, ah, não, acho que é melhor não fazer isso, vou dar uma segunda chance, não vai. Enfim, você tá querendo, você é solteiro e você tá querendo um relacionamento. Aparece uma pessoa boa para você. Mas daí você pensa, ah, ainda não tô estável financeiramente, ainda não tenho minha casa, não tenho carro, não tenho nada, não vou conseguir dar uma vida boa para essa pessoa. Gente, a pessoa que é certa pra você vai crescer junto com você. Se você já tem uma vida boa, ok, você já tá estável, já tem suas coisas, ok, não se acha mais ou menos do que alguém que tem ou não tenha. Só que a pessoa certa pra você, ela vai crescer, ela vai te dar as mãos e vai caminhar essa vida junto com você. Ela não vai ligar se você tem ou não tem. Ela vai ligar mais pro seu caráter e a forma que você trata ela. E voltando ao assunto de emprego. O emprego novo só vai aparecer se você abandonar um emprego antigo. Na verdade, ele aparece ainda quando você tá, né, no emprego antigo. Então você tem que ter uma ação, uma atitude de pedir as contas e começar um rumo novo. E eu tô falando dessas áreas, mas são muitas outras áreas. Então a gente fica se sabotando, a gente tem medo, né, do que a vida tem reservado pra gente. E eu tô te falando que só uma pessoa que se importaria muito falaria isso porque é verdade. Porque as pessoas, elas vão te causar medo. O que que elas vão te falar? Ah, não, você já tá nesse emprego faz tempo. Ai, já tem um bom FGTS. Ai, já tem não sei o quê. Você vai ganhar seguro-desemprego, você vai ser isso e aquilo. Só que essas coisas te mantêm preso. Realmente pode te trazer uma estabilidade ali durante meses, sei lá. Mas ela te mantém preso naquele lugar. Se você quer algo novo e você pediu, com certeza essa coisa vai vir. Às vezes a gente pensa, ai, nada tá acontecendo, mas você para prestar atenção nas oportunidades que aparecem na sua vida, nas pessoas que aparecem na sua vida, nos caminhos que você poderia ter percorrido. Você presta realmente atenção nesses pequenos detalhes? Então, quando você pedir, seja lá o que for, entendeu? Porque são várias coisas que a gente pode pedir tudo o que a gente quiser. E quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente lança a nossa palavra de que a gente quer algo, a gente vai receber. Só que às vezes não é do jeito que a gente está esperando. Então, queria ganhar mais dinheiro, queria isso. Aí aparece uma oportunidade de você abrir um negócio, de você fazer uma parceria, de você fazer alguma coisa. Aí você pensa, ai, nossa, muito trabalho, nossa, não vai dar certo. E realmente, às vezes, no começo, vai te demandar um certo esforço até você poder colher aquilo, né? Então, gente, quando você pedir uma mudança, vai vir, normalmente vai vir aquele tornado bagunçando tudo. E você vai ficar com medo. Mas é nessa hora que a sua fé é testada. É nessa hora que é a hora de você agir, de você ter fé. Porque você tem fé e o universo te retribui. É assim que funcionam as coisas. Eu sei que a gente tem medo, que é difícil, mas se você quer uma mudança na sua vida, você precisa deixar que o caos aconteça. Já ouviu falar da mudança do caos, de essas coisas de quando o caos vem, logo após vem tudo, que é a tempestade, depois o dia, o sol tá maravilhoso, a noite chorando e amanhã um sorriso, porque é assim que acontece. Primeiro vem o caos, para depois vir a paz, para depois vir o que a gente realmente precisa. Porque tudo que a gente vai fazer na vida precisa antes de uma limpeza, de uma mudança, para poder vir uma coisa nova, senão continua da mesma forma. É que nem quando a gente vai fazer uma faxina na nossa casa. A gente separa tudo, empurra a cadeira e levanta isso e fica a maior bagunça. Mas depois a gente vai organizando tudo no mesmo lugar e a gente vê que foi a melhor coisa que a gente fez. Só que antes a gente precisou desorganizar para organizar. Então é isso, gente.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não tenha medo quando a sua vida tiver um caos. Não tenha medo. É nessa hora que Deus vai trabalhar, que vai fazer as mudanças e que você vai poder mostrar, provar a sua fé. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!